Olá pessoal, recentemente fiz um post sobre autoestima baseado numa matéria da ex-empresária da Gisele Bündchen dizendo que ela não tinha no começo uma grande autoestima. Aquilo me chamou a atenção, li a matéria, em função disso fiz o post e eu vou comentar a matéria e falar sobre um pouco sobre autoestima. Diz o post: amor próprio é mais do que se amar plenamente, é ser amado também. Gostava de si, mas alguém não. Te compararam, te diminuíram e então você passou a não se ver mais como antes. Sua leveza de alma foi alvo da maldade do outro e agora suas asas são um peso para você. A matéria, muito curiosamente, diz: como foi o início da carreira dela, da Gisele Bündchen? Difícil. Ela era muito tímida na frente das câmeras. Entre as pessoas era super engraçado, um espetáculo. Poxa, demorou 8 meses para pegar o primeiro trabalho. Levei na Capricho, na Atrevida, em outras revistas adolescentes. Ela não pegava nada. Aí falei: pô, Gisele, por que você não é assim, desse jeito quando está com o cliente? Você tem que mostrar como você é. Você tem altura, tem o corpo, tem tudo que é preciso e convencer de que vai dar conta do recado. Aos poucos foi pegando alguns trabalhos, começou a ter mais autoestima. E Gisele odiava o cabelo dela. Não é possível. Pois é, acredita? Aquele cabelo que era o sonho de qualquer um, ela não gostava. Uma adolescente nunca gosta do que tem de melhor, não é? Eu a fiz entender que ela tinha um cabelo maravilhoso, levei ela para fazer o tratamento com fulano de tal e aos poucos foi deslanchando, se sentindo bonita e segura. E aos poucos foi deslanchando, se sentindo bonita e segura. E depois foi pegando alguns trabalhos e começou a ter mais autoestima. Por quê? Porque a autoestima é construção de autoimagem, né? E a gente precisa, essa autoimagem é construída muitas vezes por outras pessoas que estão junto com a gente. Salvo algumas pessoas que conseguem se abstrair totalmente do passado, do futuro e desenvolvem o amor próprio assim, sem levar em consideração a opinião de ninguém. Salvo essas pessoas, em geral, a gente precisa da validação do outro. Precisamos do outro para regular e viver bem. Quem não tem ou não teve amor na infância não encontrará amor em si mesmo até que receba isso de alguém. Às vezes na nossa infância nós passamos por bullying, por rejeição, a gente precisa ter um ambiente de pertencimento, amiguinhos, e a gente acaba às vezes se sujeitando a certas condições disfuncionais dessa relação de amiguinhos só para poder tê-los próximo a gente, só que a gente não tem ali condição para avaliar isso, autoconhecimento para avaliar que essa relação às vezes não é das mais saudáveis. E as crianças são muito sinceras e às vezes maldosas e fazem todo um ambiente muito disfuncional, né, até com humilhação. E isso vai gerando traumas, né, vai gerando uma percepção de valores sobre você mesma ou você mesmo completamente distorcida. Eu mesmo lembro, na minha adolescência, eu olhava as minhas fotos e não gostava muito de mim. Hoje, quando eu olho, eu falo: nossa, como eu era um garoto bonito. Para você ver como a gente distorce a nossa percepção de nós mesmos. Essa distorção é fruto ou da sua percepção particular, ou de uma construção ali feita por outras pessoas, por comparação e tudo mais. Essa percepção subjetiva pode sim ir distorcendo realmente quem você é. Recentemente atendi uma cliente que tinha autoestima muito baixa, mas ela era esteticamente bonita. Estamos falando de estética em relação à autoestima, mas tem a ver também questões de charme e não necessariamente tem a ver com estética. Tem a ver com uma pessoa ser dinâmica, articulada, falar bem, e que também não tem necessariamente a ver com estética, mas tudo isso constrói a sua autoestima. Mas no caso dessa cliente, ela veio justamente com essa questão de uma percepção subjetiva completamente distorcida. Ela costumava ser muito confiante nela, ela costumava a se valorizar em algumas partes, com roupas e tudo mais, e então ela já estava muito debilitada emocionalmente. Na regressão eu faço um trabalho imaginativo de fazer com que ela se visse na frente do espelho. Nessa hora ela se vê e começa a chorar. E eu falo: qual é a parte do seu corpo que mais te incomoda? E ela então fala: tal parte.
e seu choro se intensifica. Eu falo, por que você está chorando? Ela fala, porque é justamente essa parte da qual o meu marido mais critica. Hoje, ela era mantenedora da casa, o marido estava desempregado, tinha uma filha, uma pessoa muito bonita, dinâmica e inteligente. Porém, esse marido disfuncional, né, ou com alguma questão de se sentir diminuído dentro de uma visão patriarcal, começa então a não saber lidar com isso e ataca justamente aonde ela mais se sentia segura, de uma forma maldosa, de uma forma onde diz mais sobre as necessidades, vulnerabilidades dele do que dela, porque talvez ele não sentisse a vontade com essa questão de ter uma mulher bancando tudo e ao invés dele ser um companheiro e juntos poderem construir alguma coisa, porque a vida é construída de altos e baixos, ele vai lá e ataca. Esse ataque, essa crítica constante começa a distorcer a sua percepção sobre ela mesma. Então é importante que a gente entenda que o ambiente nos modela. Precisamos estar rodeados de pessoas sinceras no sentido positivo, que nos queiram melhor e que nos incentive. Isso ajuda na construção da nossa autoimagem, que consequentemente constrói a nossa autoestima. A autoestima é sim amor próprio, mas também uma necessidade de validação. Quando a sua criança interior ainda continua carregando aqueles traumas do passado e de toda aquela rejeição que ela recebeu de amiguinhos, de parentes, de pais, etc., é difícil a gente seguir à frente, seguir a vida com mais fé, com mais confiança em nós mesmos. Então, neste ponto, a hipnoterapia pode auxiliar muito a construir pelo menos uma nova percepção da sua criança interior, resgatá-la, ampará-la, dar a ela segurança, validação, carinho, amor e confiança, para daqui então você possa seguir de uma forma mais leve para observar o ambiente sistêmico no qual você está hoje e poder fazer os ajustes, as correções para que você tenha uma vida leve e feliz. Qualquer dúvida, curiosidade sobre hipnoterapia, é só falar comigo. Um grande abraço.